Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do KinaCast. E hoje o meu convidado especial é você. E eu quero falar com você hoje sobre o propósito, como alcançar o propósito, ou quais são os caminhos para nós alcançarmos o nosso propósito. E para isso, eu quero usar um texto que está no meu livro de cabeceira. Como eu já disse outras vezes, eu tenho um livro de cabeceira. E o meu livro de cabeceira é o Manual da Vida, escrito por aquele que é o autor da vida, Deus Todo-Poderoso. E eu quero falar com você sobre a história de Esther, da rainha Esther. Como tudo começou. O rei Assuero, ele destituiu a rainha Vaste, que fazia parte do seu reinado. E ele precisou substituir a rainha Vaste. Com isso, ele pediu conselho para saber o que ele deveria fazer. E os seus conselheiros aconselharam que ele reunisse mulheres, moças, que fossem virgens e formosas para se submeterem a um processo de tratamento e depois desse processo o rei eleger uma delas como rainha. Esther não fazia parte desse reino necessariamente da cidade de Suzã, porque Esther era judia. Mas Esther se candidatou. Tem um detalhe a respeito da vida de Esther. Esther, além de ser judia, ela tinha muitas marcas na sua vida, era uma menina pobre, ela era órfã de pai e mãe e tinha sido criada pelo seu tio Mordecai. Acontece o seguinte, que quando surge essa oportunidade para Esther se candidatar, Esther aceita logo de cara. O seu tio propõe para ela que ela se candidatasse à futura rainha, e Esther não colocou nenhuma objeção. Ela não olhou para as limitações dela, ela não olhou para tudo aquilo que poderia ser contrária a essa possibilidade. E olha só, ela sairia de uma condição improvável para se tornar rainha do reino da Pérsia, na cidade de Suzã. E o que eu quero mostrar para você é o seguinte: às vezes existem situações e possibilidades que nós nem tentamos, que nós nem cogitamos a possibilidade de alcançar, porque nos achamos indignos, nos achamos pequenos demais. Olha aqui, se tornar rainha ali de Suzã, do reino da Pérsia, para Esther, seria praticamente impossível. Até porque ela não fazia parte desse reino, ela era judia, e as mulheres que eles queriam eram mulheres que fossem da cidade, e sair daquela condição e ainda se tornar rainha. Mas havia um propósito para Esther, querer se tornar rainha, aceitar esse convite. Era o propósito de defender o seu povo. Então, Esther aceita e não para por aí. Não era apenas aceitar, se colocar as mulheres diante do rei e o rei eleger uma. Não, tinha que passar por um processo. E o processo era um processo de 12 meses, onde essas moças teriam toda a sua alimentação mudada, trocada, e elas também receberiam um tratamento de beleza, um óleo. Por 6 meses, elas receberiam óleo de mirra e depois por outros 6 meses, ungüentos e outros tipos de óleo de embelezamento. O que eu quero dizer para você com isso é que Esther, então, e essas outras 7 mulheres se submetem ao processo. Elas se submetem ao tratamento. Quando nós queremos alcançar um lugar, quando nós desejamos uma posição, nós desejamos
por exemplo, um cargo mais alto na sua empresa, ou você deseja ter uma empresa, ser uma pessoa renomada, conquistar espaços no mercado, ou até mesmo uma família, cada sonho pertence a cada um. É importante que nós nos submetamos ao processo. E o processo, ele leva um tempo. Nesse processo de Esther, veja bem, eles trocaram a alimentação de Esther e das outras mulheres. Isso significa que nós também, quando nós passamos por um processo, nós precisamos começar a sermos transformados de dentro para fora. Trocar alimentação significava não apenas o alimento de verdade, mas aquilo que ela alimentava a sua vida, aquilo que você tem alimentado a sua vida. O que você tem colocado para dentro de você? Quais são as verdades que você tem acreditado? Quais são os seus hábitos ou seus velhos hábitos? Qual é a comida que você come? E essa comida muitas vezes precisa ser trocada. As convicções que você tem precisam ser alteradas. Os hábitos. Se você quer alcançar, por exemplo, um lugar profissional de destaque, você precisa estudar, você precisa adquirir conhecimento, você precisa cuidar de você, cuidar das suas emoções, cuidar de tudo aquilo que é necessário para que você alcance esses lugares. Por exemplo, eu tenho dificuldade com relacionamentos. Eu sou tímido. Então, você vai ter que trabalhar a sua timidez. Você vai ter que trabalhar as suas resistências, as suas dificuldades, por exemplo, com relacionamento. Porque você não consegue galgar lugares e alcançar lugares altos se você não tiver relacionamento. Sozinhos, nós não vamos a lugar nenhum. Eu sou uma pessoa mal-humorada. Então, você vai ter que mudar seu humor. E assim, várias outras coisas. Eu não gosto de trabalhar de sábado e domingo, mas de repente eu vou ter que submeter a alguns sacrifícios. Os olhos que eles passavam, o embelezamento dessas mulheres, pode ser o seu embelezamento. Você precisa passar muitas vezes, tirar da sua vida aquelas marcas que tiram a sua beleza, marcas que você viveu, processos que você viveu e que deixaram marcas ruins, marcas que tornaram você uma pessoa mais reativa, marcas que tornaram você uma pessoa que se fecha com muita facilidade, que evita conflitos, que evita conversas mais profundas, mais sérias. Então, é necessário que você se submeta ao processo para que você possa alcançar esses lugares que você deseja. O processo faz parte das nossas vidas. E eu admiro Esther porque Esther, apesar de ter passado por tantas experiências doloridas na sua vida, ela não ficou presa a essas experiências, mas ela foi corajosa. Ela teve a coragem de enfrentar a possibilidade de ser barrada ali e não ser aceita por ela não ser daquela linhagem. Ela teve a coragem de se submeter ao processo. Ela acreditou que ela era bela suficiente para conquistar o coração do rei e passar pela prova. E você? Como você tem visto a sua vida? Você acredita no seu potencial? Esther acreditava no potencial dela. E ela foi pacienciosa. Ela aceitou o processo. Ela aceitou se submeter ao processo. Então, do momento que você toma uma decisão até você alcançar o lugar onde você decidiu ir, você vai ter que passar pela transformação. Esther, então, ao término de 12 meses, é colocada à prova. Ela e as outras mulheres, elas são apresentadas ao rei. E a melhor, a mais bonita,
a que tivesse obtido os melhores resultados, era a mulher que conquistaria o coração do rei. E Esther alcançou este lugar. Ela passou na prova. E ela pôde vestir a coroa, o que não tornava a missão dela mais fácil, porque você vestir uma coroa, você está assumindo uma posição de responsabilidade, e ela estava assumindo essa posição naquele momento. A luta dela não terminaria ali. Inclusive, o tempo de transformação e o tempo do processo daria para Esther as armas necessárias que ela precisava para poder vestir a coroa. Sem o processo, não seria possível ela ser uma rainha eficiente, não seria possível ela cumprir o seu propósito da maneira como Deus esperava que ela cumprisse. Ali ela se tornou forte, foi no processo que ela foi fortalecida. É no processo que nós somos fortalecidos, que nós nos tornamos mais resilientes, que nós nos tornamos mais pacienciosos, que nós nos tornamos mais fortes, mais corajosos, mais determinados, mais perseverantes, mais disciplinados, mais focados. É preciso passar pelo processo. E a rainha Esther venceu o processo e pôde defender o povo dela, o povo judeu, e esse povo que seria massacrado obteve vitória. E assim, eu espero que você, com essa história, possa se sentir inspirado por Esther a enfrentar os processos da sua vida com mais determinação e coragem e assim alcançar os seus lugares. E assim eu termino esse podcast e deixo um beijo no seu coração.